Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco, aonde nós mostramos a literatura produzida no Amazonas para todo o Brasil. E claro, hoje nós conversamos com o historiador Jorgemar Monteiro, um livro produzido a 4 mãos. Temos a participação do escritor Enio Favacho e esta obra é um resgate muito importante da participação do Brasil na Segunda Guerra, muito especial do estado do Amazonas, que apesar da distância do norte do país, nós fomos tremendamente afetados por este momento. No período da guerra, Jorge, além da participação dessa amazonense, que nós voltaremos a falar dela, havia uma dificuldade muito grande. Mercadorias não chegavam, gêneros alimentícios não chegavam em Manaus, navios brasileiros foram colocados a pique por submarinos alemães. Como você encontrou na sua pesquisa fatos que relatam isso? Bom, essas fontes vieram principalmente de alguns jornais de 1942, inclusive alguns jornais citados da Itália. Não só no Amazonas, tinham relatos exatamente desses acontecimentos com relação à economia do nosso estado e em relação também a alguns ataques a navios brasileiros relatados pelos periódicos do Amazonas. Mas a Itália também relatava isso, a França, os Estados Unidos. Na verdade, foi um show, na verdade eu digo, do jornalismo daquele período. Até porque, nesse momento, existia uma corrida frenética por informações. E nós sabemos que em uma guerra a primeira vítima é a verdade. É a verdade dos fatos. Então, havia uma corrida muito grande em busca de informações e esses jornais traziam exatamente em primeira mão esses noticiários de acontecimento. Por exemplo, nós tivemos um navio brasileiro bem no início da guerra que foi afundado e muitos relatos, alguns periódicos, eles afirmam que esse navio foi afundado por submarinos alemães. Outros relatos dizem que esse navio ele acabou afundando por si só. Outros relatam também que o navio foi afundado por submarinos norte-americanos, que nesse período forçava a entrada do Brasil ao lado dos aliados na Segunda Guerra. Enfim, são informações variadas que vêm desses periódicos e essas foram exatamente as principais fontes que levaram à construção desse recorte histórico que traz a participação do Amazonas, principalmente do norte do Brasil, na Segunda Guerra Mundial. Apesar da distância, o Amazonas recebia essas informações e divulgava amplamente. Como era que chegava isso aqui? De que forma chegava isso aqui? E qual o interesse da população em tomar conhecimento desses fatos que aconteciam muito distante do Brasil, embora o Brasil estivesse amplamente afetado pelo fato da guerra? Bom, como eu falei, no início, muitos aqui do Amazonas e até mesmo do Brasil não acreditavam na possibilidade de uma guerra que envolvesse todos os países. Mas ao iniciar exatamente a guerra, quando Hitler invadiu a Polônia e de lá partiu para novos horizontes, para novos territórios, para a conquista de novos países, então aí ficou realmente concretizada o início da Segunda Guerra Mundial. E a sociedade já não tinha mais dúvida de que aquele acontecimento envolveria muitas outras nações, tanto da Europa como da América. Esse imaginário de guerra, entendeu? Ele foi muito forte, trazido pela imprensa de todo o Brasil, que levaram até mesmo à perseguição de alguns imigrantes alemães, italianos e japoneses. Então, isso começou no sul do Brasil e alguns periódicos traziam até mesmo para o Amazonas, falando a respeito de alguns traidores que estavam em nossa sociedade.
né? Então era dessa forma que os noticiários chegavam, entendeu? Através de comunicados, de repórteres, de mensagem que estavam em outros estados do Brasil. Agora, na verdade, havia uma insegurança muito grande do Brasil nesse período, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e essa pergunta fica para o outro bloco. Eu novamente convido você em casa a tomar, como nós tomamos aqui, o nosso Guaraná Regente Zero. É uma delícia. Volto em seguida, me aguarde, falamos da Segunda Guerra Mundial e a participação do Amazonas nesse processo. Olá, telespectador do AmazonSat. Você sabia que o refrigerante zero é o mais indicado para quem deseja manter a forma e perder peso? Tenha a melhor qualidade de vida tomando Regente Zero, que é saboroso, refrescante, saudável e livre de açúcar. O Regente Zero você encontra aqui no restaurante Grelha Grill do Veiralves. E eu vou conversar com o Henrique, que vai nos falar dos pratos. Para acompanhar o Regente Zero, que nós temos no nosso buffet, nós temos 15 pratos quentes, né? Tem carne assada de panela, tem bife de panela. E o nosso buffet de salada nós temos 12 a 15 variedades de saladas, né? Com maionese, salada crua, salada verde. E na nossa churrascaria nós temos as tradicionais carnes nobres. Essa é a dica do programa Literatura em Foco e do restaurante Churrascaria Grelha Grill para você, telespectador do AmazonSat.